Olá a todos. Esse vídeo é para ressaltar para vocês a importância de assistirem os vídeos junto com o material que a gente tem encaminhado ao longo desses dias, que a gente percebe que está tendo poucas visualizações. Vamos ter a reunião, que é a oportunidade de vocês realizarem, né, a colocação de vocês e também de externarem aí os seus pontos de dúvida ou eventuais divergências, mas sobretudo que compareçam já apoiados no material que a gente encaminha com explicações de coisas que porventura se já conseguirão sanar a partir dos vídeos, e vai ser mais enriquecedor ir para a reunião e ela fluirá melhor a partir do momento que vocês já estarão com esse pré-conhecimento. Eu fiz de forma bem instrutiva os vídeos, eu acho que tá fácil de conseguir compreender da forma que eu realizei, e se não estiver, e caso eventualmente ainda surjam dúvidas, a reunião é para essa oportunidade. Então, eu solicito a todos que de fato se predisponham a assistir, porque o único trabalho que vocês terão é reservar um tempo para ter informações, e muitas informações de todo tipo. E acho que o mínimo que vocês podem fazer é se dispor a se atualizarem sobre esses conteúdos e a partir disso sim tecer os comentários que vocês entendam ser pertinente, construtivo e que possam nos apoiar e nos auxiliar para ultrapassarmos aí as necessidades que precisamos em relação ao Boulevard. Ainda é um período muito curto de gestão para a gente conseguir realizar tudo o que a gente pretende e tudo que é necessário. Conforme vocês verificam, fizemos muitas coisas, mas ainda existe uma lista enorme de coisas a serem realizadas. Então, o objetivo é primeiro, um apelo para que vocês, de fato, se disponham a ter acesso a esse conteúdo. Antes reclamava muito que vocês não tinham acesso à informação. Agora estamos dispondo o máximo possível de informação, de conteúdo, e o trabalho que vocês têm é só mesmo se atualizarem a partir do que estamos colocando à disposição para vocês. O outro aspecto que eu venho aqui destacar, está faltando um vídeo que é da fotovoltaica, eu iria liberar até hoje, mas vou encaminhar até amanhã. E hoje eu venho para trazer um esclarecimento, né, que me questionaram a respeito da questão da condição de algumas janelas, né, de unidades e o estado da janela e tudo mais. Primeiro, vamos partir da definição, né? O que é fachada, o que não é fachada, o que é responsabilidade, o que não é responsabilidade do condomínio. Sim, a janela ela faz parte compositiva aí da visão geral de fachada do condomínio. Tanto é que não pode despadronizar, ou seja, vocês não podem lá escolher um modelo de janela diferente do padrão, porque daí a gente vai estar modificando a fachada. Então se modifica a fachada, faz parte da fachada, a obrigação é do condomínio em relação a fazer a substituição dessas janelas? Existe uma divergência de interpretação. Quando eu digo divergência de interpretação jurisprudencial, quer dizer que a partir da disposição geral que prevê a legislação do que classifica como fachada e o que não é fachada, porque não tem lá na especificação da legislação do Código Civil que janela é isso ou é aquilo, que é ou não é um item de fachada. Então, essas interpretações vão partir de quê? De julgamentos, de julgados e de situações concretas e específicas que o juiz vai dispor lá sobre o entendimento dele, se janela é ou não é fachada. E existem interpretações dicotômicas, diversificadas em relação a isso. Mas, de um modo geral, janela seria um item de manutenção do proprietário. A classificação de fachada em relação à padronização, mas de um modo geral a interpretação tende a ser que a responsabilidade é do proprietário em relação à conservação desse item, a não ser que seja algo em que, por exemplo, uma infiltração de área comum está minando na janela e apodreceu a janela, aí sim a responsabilidade é do condomínio.
Da mesma forma, em relação à porta, vocês não podem modificar o padrão de porta, mas a responsabilidade em relação à manutenção dessa porta é do proprietário. Então, o entendimento, de um modo geral e predominantemente, é de que a janela é um item que o proprietário tem que manter a sua conservação. Lembram que eu passei para vocês a convenção e o regimento dizendo que a conservação da unidade é responsabilidade do proprietário? Também em relação à janela. Então, a orientação que eu dei em relação a isso é que a janela que não tiver em condições da manutenção, comunicar ao proprietário: olha, sua janela está em tal condições, está precisando de substituição, ou parcialmente, se você trocar essa parte da janela, a outra está funcional, avaliei, ou não, neste caso aqui, você tem que trocar a janela inteira. Passar em cada caso essa circunstância para o proprietário se responsabilizar em relação a essa substituição, porque entendo que é um item de responsabilidade do proprietário. Se fosse uma situação em que a maioria das janelas estão numa condição ruim, a gente poderia verificar para fazer isso de forma coletiva, porque entendo que é a maneira mais prática e fácil de realizar. Mas num levantamento geral, verificamos que as janelas que estão com problema, de forma que não se consegue fazer reparo ou em condição muito ruim de uso, não representam nem 20% do total das unidades. Então não tem por que eu absorver essa demanda por essa lógica, né? Entendo que o proprietário é que tem que cuidar de fato desse item que compõe aí a conservação da sua unidade. Se fosse o caso de compreender a maioria das janelas nessa situação, a gente poderia conversar para que o condomínio fizesse isso. E neste caso, devido à proporção e custo, teríamos que criar uma taxa extra. Mas porque entendo que neste caso, neste cenário, se fosse a maioria com as janelas danificadas e não são, seria a forma mais prática de resolver um problema se fosse um problema generalizado, e não é. Então, por isso que eu não consto isso como as nossas pendências a serem realizadas naquela lista, naquele relatório de coisas a serem feitas, porque eu entendo que, de fato, é algo que o proprietário é que tem que providenciar, como outros já fizeram, comunicamos e foram lá e consertaram as janelas que estão nessa condição. E se vocês verificam, uma condição de deteriorização ao longo do tempo. A janela foi dando broca ou a janela foi se desgastando, então é parte da conservação. As grades eu incluo, e mesmo havendo divergência de interpretação, porque entendo também que é a forma mais prática e fácil da gente resolver, e porque é simples. Comprar uma tinta e pegar alguém de manutenção ou contratar um diarista para dar apoio à manutenção e pintar essas grades, do que um proprietário ir lá comprar uma lata de tinta e esperar que cada um faça essa pintura. Então, a forma mais fácil de fazer, mas também existe divergência. Se a grade do peitoral é ou não é a obrigação do condomínio de absorver. Neste caso, eu consto ela na lista, aquelas grades externas, porque eu acho que temos condições de absorver e porque eu acho que é a forma mais fácil de realizar. Em relação às janelas, não é barato, acho que em torno de R$2.000, R$1.500, salvo engano, na última vez que consultei sobre quanto que custaria. Então, é um item caro que a gente não tem condições de absorver, e se fosse o caso de decidir absorver, se fosse uma situação que abrangesse a maioria das unidades, teríamos que criar uma taxa extra devido a esse valor. E também repensar o modelo de janela. Existem modelos de janela mais em conta do que essa, porque essa é totalmente madeira e de fato é caro, mas a gente teria que mudar a fachada, né? Completa, porque se mudar um padrão de janela vai ter que mudar da 112. Então, embora existam opções mais em conta de janela, a gente teria que trocar da 112, porque ressaltaria, aí configuraria uma mudança de fachada, e aí não poderia, tem que ser de fato todas no mesmo padrão.
Mas, como eu disse, que essas janelas que não estão em condição de uso representam menos de 20%, é mais fácil o proprietário ir lá e se responsabilizar pela sua janela, porque entendo que é um item da unidade, de conservação da unidade, do que a gente absorver algo que, na divergência e na interpretação geral, acaba não sendo interpretado como responsabilidade do condomínio realizar, do que a gente absorver isso. Se fosse um problema generalizado, seria o caso da gente pensar, a maioria está assim, então vamos buscar uma alternativa coletiva de um modelo de janela mais em conta e o condomínio faz e aí a gente cria uma taxa para isso? É nesse sentido. Então tá aí a explicação de dúvida, porque disseram que pontuaram em relação à condição da janela e por todo o contexto aí descrito, eu entendo que é um item que o proprietário tem que absorver aí a substituição, tá? Um item de conservação aí interna da sua unidade. Embora constitua a fachada, a classificação é para a restrição de não alterar a fachada, não que eu tenha que realizar esse tipo de manutenção. Usem a lógica da porta, né? Se a sua porta ali com o passar do tempo quebra ou está em má conservação, o condomínio que tem que trocar sua porta ou o proprietário que tem que trocar. Então é a mesma lógica. A diferença é que a janela está na fachada, mas não quer dizer que por ser um item que compõe a fachada, seja de responsabilidade do condomínio em realizar a substituição para o proprietário, tá bom? E também porque, como eu pontuo, não são quantidade de apartamentos que representem um número tal que a gente possa pensar de forma coletiva em realizar esse serviço para todos. Neste caso, são minoria, tá bom? Obrigada.